Olá, damos as boas-vindas a você ao canal da Business. Nós estamos falando aqui sobre vários livros do catálogo do selo e a nossa conversa, aliás, de hoje vai ser sobre um dos lançamentos de 2023. Olha aí, já está na mão do Marcelo. Eu vou aproveitar e apresentar então para vocês o Marcelo. O Marcelo ele é consultor e professor nas áreas de estratégia, marketing e vendas desde 1995. Na área editorial é responsável pelo selo Autêntica Business, tradutor, revisor técnico e preparador de textos. Bora lá, Marcelo, com o papo, tudo bom? Tudo jóia, tudo jóia. Já estamos aí com a novidade, né? Uma das novidades para 2023. Isso mesmo, isso mesmo. É isso. Vamos falar aí de inovação? Você quer dar um geralzão assim das Vou dar uma geral, Bom, esse tema, gente, inovação, eu diria que é a dor de cabeça de 9 entre 10 donos de empresa hoje, empresários. Por quê? Antigamente, as empresas tinham bem claro com quem elas competiam, né? Então, se você tinha, sei lá, uma fábrica de pneus, né? Você concorria com outra fábrica de pneus. Se você tinha uma locadora de vídeo, você concorria com outra locadora de vídeo, né? E o que a gente viu, né, nos últimos anos, com a chamada transformação digital, é que a maior parte das empresas que estão morrendo ou sucumbindo, não em função daquela concorrência tradicional, mas de concorrentes que mudam o modelo de negócio, né? Então, por exemplo, fui assinante, né, de videoclubes, eu alugava desde aquelas fitas VHS, né, muito lá atrás, e a última empresa da qual era cliente era a Blockbuster, né? E a Blockbuster, eu ia lá, alugava a fita, tinha que pegar, devolver aquele negócio todo. E o negócio do streaming, né, Netflix e similares, acabou com o negócio de locadora, né? E a própria Amazon, né, acabou com uma série de outros negócios também e foi disruptando, né, a palavra da hora, né, com modelos disruptivos de negócio. Então, o que a gente percebe tudo isso passa por esse conceito de inovação. Por que essas empresas tradicionais, que às vezes foram bem-sucedidas durante décadas, sucumbiram a novos players que às vezes nem tinham experiência naquele segmento, né? Você tem a Tesla hoje, a fábrica de automóveis mais valiosa do mundo, ela não existia alguns anos atrás, né, desbancando grandes marcas mundiais centenárias. Então, inovação está no cerne dessas coisas. O que acontece, né? E esse autor trabalha bem isso, que é o seguinte: quando uma empresa ela é bem sucedida, a inércia dela é tentar manter esse sucesso, perpetuando aquele modelo de negócio, né? E aí o que? As iniciativas de inovação, elas quase sempre ficam relegadas ao concorrente, o concorrente que tem as iniciativas para desbancar aquela empresa que está liderando ali aquele segmento. Então, qual que é o grande desafio para as empresas hoje? Elas próprias inovarem, mesmo que elas estejam liderando algum mercado. Então, elas precisam o quê? Criar, né, maneiras de o quê? Ela mesmo ser o próprio concorrente, ou seja, ela tem que se superar, né? Em vez de esperar que alguém a surpreenda, não. Ela tem que ter uma frente de trabalho para lidar com aquilo. E aí o que acontece, né? Que é a base desse livro aqui. As iniciativas de inovação nas empresas quase sempre estão ligadas a uma pessoa. E o que? Diante das operações que já são volumosas, as iniciativas de inovação são abafadas, elas não recebem dinheiro, elas não recebem pessoas suficientes. Então a inovação quase sempre fica aquela coisa assim, meio relegada a segundo plano. Só quando a ameaça é real e já se começa a perder, que as empresas pensam em inovar, né? Só que às vezes pode ser muito tarde. Bom, do que esse livro trata? Eu já li vários livros sobre inovação, né? Às vezes até mais acadêmicos e tal. Esse foi o primeiro livro que eu vi, por isso eu trouxe ele, né, para o Brasil, que ele dá uma resposta para você, ele te dá um caminho a ser seguido. E ele mostra o seguinte: não se faz inovação numa empresa com 1, 2, 3 pessoas ou com uma consultoria externa apenas, né? Você tem que criar uma cultura de inovação. Ou seja, a empresa tem que respirar inovação. As pessoas que estão ali trabalhando
tem que ter essa inovação. Só que isso não acontece naturalmente. Isso tem que ser fomentado. Então eles falam aqui de criar o assunto, de capacitar as pessoas, de premiar esse comportamento, de investir, colocar dinheiro realmente, tá? Então o que? A ideia desse livro é o quê? É dar uma orientação sobre como que você faz, passo a passo, para implementar uma cultura de inovação. E a inovação vem daí. Não é que você vai inovar necessariamente, mas o quê? A inovação ela brota de um ambiente que a propicia, né? Quando que a maior parte das empresas não tolera a inovação, eles matam as iniciativas de inovação. Isso é perda de dinheiro, ou qual que é a garantia que isso vai dar dinheiro? Não. As empresas mais inovadoras, você vai ver que para cada ideia que elas colocam no ar, tem uma série de outros que deram errado. E isso é parte da cultura, isso é aceito. O erro é aceito, né? Agora, você erra numa empresa tradicional, o erro é punido. Você não pode testar, né? Se aquilo não der certo uma vez, não deu certo duas, você é mandado embora. Então, assim, a inovação, ela precisa de um terreno fértil. E é o quê? O que você verifica é isso. Nas empresas bem-sucedidas, a inovação ocorre. Se você pegar a própria Microsoft, quantos produtos que a Microsoft lançou que deram errado? Tá, mas o Bill Gates é o cara mais rico do mundo, né? E a Microsoft é uma das empresas mais valiosas do mundo, não só como marca, mas como geração de fluxo, de caixa e tudo mais. Poxa, várias coisas deram errado, mas eles estão sempre lançando coisas, né? Então, assim, eles não têm medo de errar, né? É claro, ninguém quer errar, todo mundo quer acertar. Mas o que? Faz parte dessa cultura. Então, o grande segredo para se inovar, na verdade, é o que? Estabelecer uma cultura onde onde esse terreno seja arado, preparado para que a inovação brote. Não de uma cabeça genial, mas de várias pessoas que estão ali e que vão dar essas contribuições. Olha só que interessante, porque os autores do livro, eles são 3 maiores consultores executivos em cultura organizacional do mundo, sim, né? Assim, sim. De que forma, então, as experiências desses autores, elas se refletem aí, são aplicadas aí no livro? Eu falo que tem livros teorias que geram a prática, tem práticas que geram a teoria. Aqui é interessante, porque todos 3 são consultores, então são pessoas que trazem a prática, ou seja, como que eu faço uma transformação cultural numa organização e converter isso numa teoria, ou seja, eles criaram um processo para se implantar essa cultura a partir da prática deles, né? A cultura organizacional é uma área do estudo, de organizações, de administração e tal. Então eles vieram, quer dizer, são pessoas que têm um sólido embasamento teórico, né? E eles perceberam isso, quer dizer, a inovação não é algo que eu compro, né? Não é algo que eu vou ali e adquiro, como se fosse um software. Agora eu vou ser inovador. Vou contratar aqui um ambiente brilhante, eu vou assinar um contrato com a NASA, né? Vamos inovar? Não, né? Então, a grande sacada desse livro é isso, a inovação é, na verdade, um processo de estabelecimento, criação, né? Eu vou idealizar uma cultura favorável a esse processo e vou ter iniciativas concretas de como tornar isso, de como organizar esse processo, né? Com lideranças, com o time, né? Não dá para ser aquela coisa que se faz nas horas vagas. Não, gente, na hora que sobrar tempo, a gente inova, né? Não. Não, gente, vamos comprar uma startup inovadora e a gente vai... Não, também não é assim. Então, assim, todos esses caminhos é interessante porque eles já viram essas coisas acontecendo com clientes deles. Né? Então, trazem todos esses casos, quer dizer, como que eu inovo sendo uma empresa centenária? Como que eu inovo sendo uma empresa de décadas? Então, eles dão esse caminho, né? Então, é essa experiência deles convertida numa metodologia que torna isso, esse livro extremamente interessante. Muito bom. E como que, então, o Design Thinking, por exemplo, ele se relaciona com essa cultura da inovação, com a inovação? O Design Thinking é interessante, que é mencionado aqui no livro, que é uma das metodologias, eu diria até que não é só uma metodologia o Design Thinking, né? Quase que uma filosofia, porque o Design Thinking, ele em vez de trabalhar com um processo, de desenvolvimento de um produto ou de um serviço, assim, em cascatas, em processos muito distantes, não, ele parte o que? Ele envolve mais pessoas da empresa, quer dizer, eu tenho uma visão multidisciplinar, eu parto tem lá o mapa de empatia, por exemplo, uma das ferramentas,
do Design Thinking para compreender as sensações e coisas que os consumidores têm. Quer dizer, eu parto do mundo real. Eu não fico imaginando coisas mirabolantes ou criando coisas dentro de um laboratório. Não, o Design Thinking é a ferramenta para se apoderar do que as pessoas que estão ali na própria empresa podem contribuir, do que os clientes reais, né, que estão ali na rua podem contribuir. Você tem várias formas aí, você pode usar etnografia, filmar clientes usando o seu produto ou comprando o seu produto, para em vez de ficar supondo coisas, ter ferramentas reais. Quer dizer, a inovação parte muito da observação, né? Você não tem que ser um gênio para criar, você tem que aprender a olhar as coisas de uma outra forma, né? Então o Design Thinking ele entra como um dos alicerces para a cultura da inovação, né? É a prototipação, experimentar, poder errar, aprimorar, escutar feedback, né? O loop de feedback, quer dizer, eu fiz, coloquei o produto, errei, vou errar rápido, vou pegar e refazer aquilo, já vou incorporar novas coisas. O pessoal da área de tecnologia já trabalha muito com isso, né? Mas assim, o Design Thinking nas empresas ainda, né? Vamos dizer assim, as coisas ainda estão muito em departamentos, né? Os silos, né? Que o pessoal chama, muito estanques. Aí se você começa a desenvolver produto, o cara da área de produto vai achar ruim com você, vai ficar bravo, né? Opa, tá entrando na minha área, aqui é meu terreno, né? Aqui é meu terreiro, não cisca aqui não. Então o Design Thinking não, ele quebra essas barreiras, põe todo mundo ali na sala, né, para poder contribuir de alguma maneira e tornar as soluções são muito mais interessantes e muito mais rápido, né? O Design Thinking ele agiliza muito o desenvolvimento de produtos, né, e a inovação. Então é uma forma de trazer. Você vai estudar no Design Thinking a jornada do cliente, a jornada do comprador, né? Isso tudo está ali dentro. Quer dizer, o Design Thinking abre um leque de possibilidades, de ferramentas para ajudar a empresa a inovar. E qual então é a importância do líder, justamente na implementação, né? A importância de uma figura de liderança na implementação dessa cultura de inovação? O líder, gente, eu acho que um dos nossos livros aqui, que é Mitos da Liderança, que tem uma frase para mim que é a melhor expressão do que é um líder. O líder é aquela pessoa capaz de levar os outros aonde eles não iriam sozinhos. Entendeu? Então, assim, para eu levar uma empresa a inovar, é um caminho longo, trabalhoso, de longo prazo, vai demorar anos, investimento, às vezes sem ter um resultado imediato, mas esse líder é a pessoa que vai manter as pessoas ali, né? Caminhando ali, não desistir daquele propósito, né? Então, a liderança é fundamental. E uma empreitada dessa magnitude, essa liderança tem que ser uma liderança representativa dentro da empresa. Então, vai ser que o CEO da empresa, vai ser um diretor, um gerente, que vai ter assim, poder para conduzir, porque esse é um movimento da empresa inteira. Você não inova uma área ou um departamento, né? Você pode ter iniciativas de inovação isoladas, mas não adianta eu inovar que o marketing vai lá e coloca um super chatbot que responde às dúvidas dos clientes, mas aí o produto está obsoleto. Não adianta eu ter um chatbot que tira a dúvida de um produto obsoleto, né? Então não vai adiantar nada. Não adianta ter um produto super moderno, né? Se aí o cara tenta comprar o meu produto, ele não acha onde vende, ele não tem uma péssima experiência para comprar e desiste. Então, a inovação ela tem que virar quase que assim, um ar que todo mundo respira ali, tem que entrar mesmo, né? na pele, na veia de todo mundo ali. Tem que ser um jeito de agir da empresa, né? Tem que ter uma coisa. Para isso tem que ter um ambiente propício. As pessoas estão se a risco, as pessoas têm que proteger o emprego delas. Elas não vão ficar dando ideia, inovando, errando, se o erro é punido. Não, as pessoas aprendem rápido. Pô, aqui, se eu errar aqui, o bicho vai pegar para o meu lado. Então, eu não vou inovar, não. Eu vou fazer aqui o arroz com feijão. Uhum. E uma empresa, por exemplo, com uma cultura organizacional assim, bem definida, assim, aliás, sem essa cultura organizacional bem definida, elas são capazes de implementar essa inovação? Olha, qual que seria, então, o grau de dificuldade? Eu acho assim, eu posso ter uma liderança, imagina uma empresa caótica, cada departamento tem seu próprio líder e tem uma subcultura, né? Ela não tem uma cultura forte, reconhecida. O que acontece? Vamos supor, eu contrato um novo dirigente, um novo CEO. Essa pessoa pode mudar essa empresa? Pode. Essa empresa pode ser mudada. Essa pessoa tem que ter poder, né, e recursos para fazer isso, né? Mas para isso ela vai precisar
né, vou dizer assim, propor uma mudança mais radical, né, numa empresa que já não é favorável com isso, para que essas coisas possam vir acontecer. Agora, é possível, né? Só que o papel dessa liderança vai ser mais árduo, né? Então, é comum empresas que são adquiridas, né? Quando você tem fusões, aquisições de empresas, né? Então, você tem, sei lá, por exemplo, Fiat, que era uma empresa italiana, quer dizer, é uma empresa de origem italiana, com Chrysler, né? Quando a Fiat adquiriu a Chrysler, né? Você tem um jeito italiano de ser e tem um jeito americano de ser. Então, há uma série de fatores ali. Então, por exemplo, os italianos, eles, né, a cultura da Fiat é uma cultura mais criativa, aquela coisa mais de fazer a coisa acontecer e tal. O americano, mais engenharia, aquela coisa mais, talvez mais formal, menos rápida, mais lenta, mas já fazer a coisa certa 100% da primeira vez. O italiano não, quer dizer, essas duas competências são importantes, né? Mas quando você junta duas culturas muito diferentes, quer dizer, como é que eu extraio o melhor de cada uma, né? Como é que eu faço um carro rápido, sem ser que ele vai quebrar logo ali em seguida, mas também eu não faço o carro perfeito, daqui a 10 anos ele já está obsoleto, entendeu? Então, assim, tem um caso muito interessante, o Osiris Silva, foi um dos presidentes da Embraer. Quando ele assumiu a Embraer, foi quando ela deu um grande boom. Ele fez isso. A Embraer fazia aviões, é uma das poucas empresas do mundo que fazem aviões. Fazer avião é um negócio muito complicado, né? Uma tecnologia que poucos países dominam, inclusive. E ele começou a falar, não, gente, nós não podemos fazer um avião para as necessidades de hoje, eu tenho que fazer um avião para a necessidade de daqui 10 anos para frente. E quando a Embraer começou a fazer isso, por exemplo, ela anteviu o movimento da aviação regional, o crescimento da aviação regional. E hoje o jato da Embraer, os jatos regionais, são jatos que abastecem o mercado americano, ou seja, boa parte dos aviões americanos que fazem as linhas regionais dentro dos Estados Unidos são da Embraer, que é a empresa brasileira, né? E não da Boeing, que é uma empresa americana. Então, assim, essa capacidade de enxergar à frente. E veio do quê? Né? A Embraer era uma boa empresa, mas era uma empresa que não inovava, ou quando o avião ficava pronto ele já estava obsoleto para as necessidades do mercado, e esse líder conseguiu mudar bastante, né? Ou contribuir muito, não, é claro que não foi só ele, mas ele que liderou esse processo de mudança radical da Embraer para se tornar uma empresa mundialmente competitiva, competindo em pé de igualdade com Boeing, Bombardier e outras grandes empresas de aviação no mundo. Uhum. Nossa, bom, vários exemplos aqui, pensando todo, né, nesse universo todo, assim, né? E aí, ó, só pra gente encerrar um pouco o nosso papo sobre inovação, assim, qual empresa, né, tem uma excelente abordagem de inovação, assim, que você pode usar também como exemplo, além dessas coisas que a gente está falando aqui, mas que você acha que vale, assim, como exemplo para exemplificar mesmo, né, tudo isso que a gente está abordando, né, sobre essa coisa da cultura da inovação, sobre pensar, né, trazer isso mesmo para a cultura, assim, da empresa. Você tem algum exemplo que você acha que possa compartilhar? Eu acho assim, se você pensar, talvez eu falasse mais de um setor, né? Eu acho, para mim, o setor mais desafiador que tem é o da moda. Eu já construí na indústria da moda, porque quem trabalha com moda tem que inventar uma empresa a cada 6 meses ou menos, né? Então, por quê? Você tem tendências de cor, tendências de design, tendências de determinado tipo de tecido. E assim, você deu certo numa coleção, não significa que você vai ter sucesso na outra. Se você teve fracasso numa, não significa que você vai ter fracasso na outra. Então, o timing de uma empresa de confecção que lida com moda é um negócio alucinante. Então, eu falo que eu considero verdadeiros heróis, né? Quem lidera essa empresa. Por quê? É uma empresa que vive da inovação. Né? E mesmo que eu volte com um modelo de calça que usava na década de 60, mas ele volta, mas nunca volta igual, né? Então, eu acho isso fantástico. Uma outra indústria que é muito interessante, que eu conheci quando eu fui numa feira na China, eu fui num stand da Pantone. A Pantone é uma empresa de cor, né? Que a gente, né, na área de marca conhece a escala Pantone, mas a Pantone é muito mais do que aquilo, porque ela define que cores vão ser usadas no mundo em tudo. Desde aparelhos, utensílios de cozinha,
Até na moda, entendeu? Então, assim, ela gera a tendência, né? Ela inova o tempo todo. Então, ó, a cor do ano vai ser o violeta 357. Sim. Ou vai ser As pessoas já esperam, né? Então, assim, nessa feira que eu fui, tinha no stand da Pantone todos os produtos que tinham na feira com aquela cor. E tinha, assim, panela, né? Sei lá, tinha colher de arroz, espátula de bolo, batedeira, entendeu? Aí você vai ver que aquela cor, ela vai para a indústria automobilística, então é uma coisa assim muito interessante. Então, por exemplo, eu acompanho muito tendência pela Pantone, né? Se quiser ver cores e designs, aí você vai ver. Formas também, você vai ter uso de imagens, formas fluídas, depois vai para uma coisa mais iconográfica. Então você tem essas ondas vamos dizer assim, né? Na moda, no design, que penetram em tudo, quase todos os setores, né? Então acho que assim, a indústria da moda, então você pegar uma Zara, né? Que é o fast fashion, você tem lançamento a cada 3 meses, né? Você pensa uma empresa dessa, é uma máquina de criar coisas, né? Então você pensa o esforço de criação, né? Para a própria indústria automobilística, né? Com as novas tecnologias, né? Os carros cada vez mais integrados à tecnologia. Então hoje você entra no carro, você já conecta o smartphone, dá comandos e tal, etc. Então você pensa uma coisa. Hoje, por exemplo, você vai comprar um carro, o fato de ter conexão com o seu celular passou a ser um fator competitivo. Se o seu carro não tem conexão com o seu celular, você pode deixar de comprar o carro. Poxa, mas isso passa a ser mais importante, sei lá, do que o airbag, sei lá, para algumas pessoas, entendeu? Então, assim, passa a ser um fator, de fato, que impacta ali nas decisões do consumidor, né? Isso aí, gente. Então, para conhecer mais ideias, abordagens e metodologias, inovação, né? É isso aí. Os lançamentos da Business. Não, esse já tá nas livrarias, isso aqui. O lançamento já está aí disponível. Fresquinho. Isso aí, gente. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você. Isso aí, gente. Continue acompanhando, então, mais novidades e tudo mais sobre o universo da Business aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Até mais.